Um bom dia, senhoras, senhores, nossos estimados e amados cursistas. É um prazer estar aqui no nosso terceiro encontro do nosso projeto aqui, Integrando Redes. Hoje, com o tema sobre a atuação do CMDCA e do Conselho Tutelar na implementação da política da criança e do adolescente. É um prazer. Hoje nós temos três grandes professoras, a professora Ângela Mendonça, a professora Cleide Lavorati e a nossa colega, que também tem formação em pedagogia, que é a nossa colega Kátia Krieger. Além disso, nós temos a nossa estimada colega Caroline Mesarroba, que é uma promotora do coração do Centro de Apoio, porque participou com a gente durante muito tempo da sua carreira, atuando ao nosso lado. Então, é um dia muito feliz para nós da área da infância e juventude, porque nós vamos poder aprofundar um pouco mais sobre a questão da construção da política pública da criança e do adolescente. Nesses tempos em que nós vemos uma desconstrução de políticas e uma desconstrução de garantia de direitos, a importância dessas falas é ainda maior. Então, bom, eu não vou tomar mais tempo, nós temos aí que reservar o tempo para quem vai nos brindar com as suas falas. É um prazer estar aqui com todos vocês, um bom dia, um excelente curso. Carol, você conduz aí a nossa reunião. Bom dia a todos. É uma honra ser mediadora desse evento, preparado com todo carinho pelo CAOP. O CAOP da Infância sempre faz cursos que reúnem a rede, e o bom da infância é a participação de todos. A gente vê que a rede está interessada, que a rede participa, e é um orgulho fazer parte um pouquinho disso, né? Principalmente no CAOP, local onde eu assessorei durante anos, antes de passar no concurso do Ministério Público. Bom, o tema de hoje, como a doutora Luciana mencionou, é a atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, e do Conselho Tutelar na implementação da política da criança e do adolescente. Nós vamos começar com a professora Ângela Cristiane Lunedo de Mendonça, minha amiga, trabalhamos juntas por muito tempo no CAOP da Infância. Ela é chefe do Departamento de Defesa e Garantias dos Direitos Fundamentais e Cidadania da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. Ela foi assessora técnica do CAOP da Criança e do Adolescente e Educação do Ministério Público do Paraná durante 12 anos, diretora da Política de Proteção Social Especial da Fundação de Ação Social de Curitiba, a FAS, coordenadora do curso de especialização em Pedagogia Social, Faculdades Madalena Sofia, coordenadora do curso de especialização em Direito Aplicado do SUAS, Faculdade Madalena Sofia, coordenadora do curso de especialização em Direito Educacional da Universidade Positivo e chefe do Departamento de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. Ângela, um prazer estar na sua presença hoje. A Ângela é uma professora nata, eu aprendi muito com ela na área da infância, então ela nos brinda hoje com a sua apresentação. Ângela, 30 minutinhos, estou à disposição do que você precisar. Obrigada, querida doutora Caroline, para nós sempre a Carolzinha, né? Uma amiga querida com quem eu compartilhei tantos sonhos e hoje os vejo realizados. É uma alegria estar aqui nesse evento com você nessa condição. Também um grande abraço à doutora Luciana, não é? Uma grande defensora dos direitos da criança e à frente desse processo de formação. Eu me lembro quando nós começamos, alguns anos atrás, o debate do Tecendo Redes, né? E hoje esse debate acerca do trabalho em rede já consolidado no âmbito do Ministério Público do Paraná, também implementado no âmbito de muitos municípios, e aqui no Estado agora o desafio é esse, doutora Carolina, é implementar a rede de proteção no âmbito do Estado do Paraná. A nossa experiência mais contundente, né, e materializada nesse sentido é a Força Tarefa Infância Segura, que representa justamente esse esforço do trabalho intersetorial, interinstitucional e articulado.
como a temática aqui partilhada com a minha querida Cleide, né? A Cleide de tantos anos, éramos meninas, Cleide, quando começamos, lembra? Na década de 90, né? A implementação do Estatuto da Criança, e também uma grande educadora, uma grande profissional, com quem eu me sinto bastante lisonjeada de partilhar esse momento de fala, pela sua história e pelo que você representa na consolidação dos direitos da criança. Doutora Kátia, será uma grande alegria ouvir dessa experiência e aprender com a senhora também. Eu já oportunamente, reconhecendo que o tempo é exíguo, eu peço que a Elaine, as meninas aí da escola, possam iniciar o nosso debate com um vídeo. Eu já digo que não é propaganda da Natura, viu? Muito embora eu tenha achado muito oportuna a produção desse vídeo, para que a gente compreenda um pouco o porquê essa perspectiva dos conselhos é também uma quebra de paradigmas, e porquê conselhos atuantes representam, de fato, um novo percurso na área das políticas públicas, especialmente na construção de novas metodologias de trabalho. Então, por favor, vamos lá ouvir um pouco esse vídeo. Ver e ouvir. Não estou ouvindo. Tá sem áudio para todos ou tá sem áudio? Tá sem o áudio, Cão. Vamos lá, tentar de novo. Agora sim, Carol. Uhum. A tela vocês conseguem ver? Não. Só um minutinho, então. Problemas técnicos, gente. Só um minutinho que a gente aprende. Agora compartilhou tela. Perfeito. Olá, meu nome é Ricardo Guimarães, eu sou casado com a Lili há 44 anos, tenho 4 filhos, 3 netos, alguns adolescentes, trabalho para grandes empresas, vivendo esse mundo maluco, e eu vou aqui contar para vocês o que a gente está compreendendo sobre o mundo, para talvez ajudar você a tomar boas decisões a respeito da educação que você dá para os seus filhos, para a sua carreira, trabalho, enfim, com relação ao futuro de todos nós. Olha isso aqui. Esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo. Parece um cardiograma, mas não é um cardiograma. Ele mostra que tem um momento em que as coisas estavam muito paradas, quase mortas, e começa a acelerar. E passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado. Sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo. E a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara. Telefone fixo no lugar, imagina. Demorava muito para as coisas acontecerem. O cenário era estável, quase parado, lento, previsível, controlável, simples. Acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo. E nós nos sentíamos muito seguros, porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao grupo, abria mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente. Isso deu certo por um bom tempo. Aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle, complexo, e nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. O indivíduo conectado em rede, que acessa tudo e a todos o tempo todo. Mobiliza pessoas,
trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muito sucesso naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. Eu vou contar a história de um executivo muito importante, de uma organização global, poderosa, que estava tendo problemas enormes, prejuízo, perdendo o mercado em todos os países em que tinha operação. Tinha brigas políticas internas entre departamentos, entre regiões, escândalos públicos, corrupção no financeiro, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, com toda essa transparência ao vivo e a cores do tempo real. Esse grande executivo viu aquele cenário e disse: eu não dou conta dessa complexidade, dessa velocidade, dessa transparência toda. Eu me demito. Aqui está ele. É o nosso querido Bento. O Bento foi sucedido por um outro executivo, que parece que foi feito sob encomenda para lidar com essa época de tanta inovação, onde o indivíduo tem que ser mais autônomo, mais senhor de si, não se submeter à instituição, mas, pelo contrário, liderar a instituição. Chico aceitou o desafio. Aqui está ele, de um jeito fácil de comparar e ver a diferença entre ele e o Bento. Veja que o Bento está arcado, submetendo ao protocolo e às regras da instituição. O Chico está mais senhor de si. Para ele ajudar a igreja, ele tinha que mudar a igreja. Para mudar a igreja, ele tinha que criticar e propor novas maneiras de fazer as coisas. Porque do jeito que deu certo no passado, não era o jeito que ia dar certo no novo cenário. E ele começou a criticar e a mudar tudo usando o discernimento, o bom senso e os seus valores, que são os mesmos da instituição. A cadeira, por exemplo, ele pediu uma cadeira mais simples, mais leve, mais prática, que ele mesmo pudesse carregar. A roupa, uma roupa que fosse fácil de vestir, leve, simples e confortável. O discurso, ele não queria que alguém escrevesse o discurso para ele. Ele mesmo ia fazer o discurso com as palavras dele. E para ele estar sempre atualizado e poder falar à vontade, ele não ia ficar isolado no Palácio do Vaticano, num quarto de 300 metros quadrados. Escolheu morar no Palácio Santa Marta, num quarto de 30 metros quadrados, junto com os outros 400 padres e bispos que viajavam pelo mundo, e ele ia almoçar com esses padres e bispos para poder conversar, trocar ideias e saber o que estava acontecendo no mundo. Mandou tirar o vidro do Papa Móvel para poder falar com o povo. Mudou a política de investimentos do Vaticano para ficar de acordo com as crenças da igreja. Isto é, investir em empresas que prezam os valores cristãos, porque se a política de investimento não estiver de acordo com as crenças da igreja, como é que ele ia ter credibilidade quando ele fosse vender a fé da sua igreja? Veja que ele está colocando em prática o seu discernimento para mudar tudo na instituição, da cadeira aos investimentos. Ele busca simplicidade, praticidade, economia, agilidade, leveza e consistência. O Chico é um bom exemplo de sucesso neste novo cenário. A mudança é tão grande que os historiadores dizem que está terminando a sociedade industrial e está começando a sociedade do conhecimento, a sociedade em rede, a sociedade do indivíduo conectado em rede. Então, uma época de transição. E nós estamos aqui, exatamente no meio dessa transição. Veja o que está acontecendo. Neste ambiente estático, estável, a boa empresa funcionava como um relógio, uma engrenagem sem vida, isolada do ambiente, tic-tac, 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 onde o empregado era uma peça da engrenagem. O futuro era igual ao passado. À medida que o ambiente foi ficando mais mutante, mais veloz, novidade a toda hora, imprevisível, a empresa tem que se atualizar, aprender e evoluir o tempo todo para não desaparecer. Não é mais conservar, mas é adaptar-se, aprender, evoluir. Não pode ser um relógio que se repete eternamente igual, mas um sistema vivo, aberto, interativo, que aprende e evolui sem parar. E as pessoas não podem ser peças de engrenagem que se repetem sem pensar. Tem que ser células vivas, sensíveis, críticas, interativas, que trocam ideias, sugerem soluções, como o Chico. A boa notícia é que a gente sabe gerenciar muito bem os sistemas vivos. Sabe por quê? Porque nós somos sistemas vivos. Somos feitos de sistemas. Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema digestivo. Sistema é um conjunto de elementos
que trabalham de forma interdependente com um propósito comum, como o nosso corpo. O ponto mais importante para a saúde do nosso corpo é a interdependência. Veja no seu próprio corpo. Nossos órgãos trabalham de forma interdependente, sempre em busca do equilíbrio do corpo. Esse é o propósito. Se um órgão declara independência, e isso se chama câncer, o corpo entra em colapso. A integração entre os órgãos desaparece. A energia do corpo se esvai. Não consegue mais interagir com o ambiente, nem reagir aos estímulos. Como sistema aberto, ele vai sucumbir ao cenário. Então, se você quer trabalhar numa empresa de sucesso neste cenário, ajude a funcionar como um sistema vivo aberto. Você sabe, porque você é um sistema vivo aberto. Mas aqui vão algumas dicas para ajudar. Use o seu discernimento, seu bom senso e intuição. Confie em você. Promova a integração e a interação, onde você estiver. Seja sensível a informações relevantes para aperfeiçoar seu trabalho e a empresa. E o mais importante de tudo, reconheça que a realidade é interdependente. E por isso precisa da participação de cada um e de todos para resolver os seus problemas. Lembre-se, a boa gestão da interdependência garante a boa saúde do seu corpo e da corporação. Mais uma dica, não deixe as pessoas confundirem autonomia com independência. Autonomia significa que você tem consciência de que faz parte de um todo maior e por isso você pode falar pelo todo. Por isso pode ocupar cargos de responsabilidade na hierarquia. Independência é quando você não se reconhece como parte do todo e olha só para a sua parte, colocando o todo do sistema em risco de colapso. Independência ou morte deu certo no século passado. Neste século, o certo é interdependência ou morte. Veja a evolução das relações na empresa e no mercado. No começo, a hierarquia era absoluta. Poucos mandavam e todos obedeciam como crianças obedientes. Não tinha concorrente, mas precisava de canal para vender. Depois, a empresa cresce, a hierarquia permanece, mas as áreas passam a ter seus chefes. As crianças ficaram jovens e, como jovens, andam em tribos. Nós versus eles. As áreas competem o tempo todo porque precisam se afirmar como jovens. Essa é a fase da independência ou morte. No mercado, o concorrente aparece e obriga a empresa a olhar para o consumidor. Hoje, a competição continua, mas vai ter que conviver com a cooperação para sobreviver nesse mundo mais veloz e mutante, em que a interdependência fica cada vez mais importante. Temos que amadurecer como indivíduos e olhar para o nosso interesse pessoal e do todo ao mesmo tempo. O Papa Chico, quando falou do meio ambiente na sua encíclica, ele não falou com os cristãos apenas. Ele falou com todos que vivem neste planeta, que ele chamou de a nossa casa. É isso aí. É nós. Junto e misturado. Essa é a real. Esse é o futuro com as pessoas mais valorizadas, mais bem informadas e fazendo melhores escolhas para suas vidas. Boa sorte. Obrigada, Carol. Eu não sei se vocês já conheciam esse vídeo, ele é um tanto antigo, mas eu tenho utilizado esse vídeo justamente para fazer algumas reflexões, feitas as devidas considerações de que é um vídeo do mundo corporativo. O que eu trago de essência desse vídeo que cabe para o nosso debate aqui é justamente a mudança ou as mudanças no mundo, não é? As mudanças na produção econômica, as mudanças na organização da sociedade, as mudanças e o impacto da tecnologia e a necessária mudança nas relações políticas. Do que nós podemos extrair desse vídeo, eu imagino que o ano de 88, com a Constituição de 88, o propósito da nova Constituição, da Carta Magna de 88, era justamente romper o paradigma de um modo de gestão autoritário. Nós estávamos saindo de um período de ditadura, com processos de decisão e de gestão altamente centralizados, e que representavam, do ponto de vista política, né, a negação do outro, a negação da diversidade, a negação da participação.
Então, quando em 1990, a partir dessa perspectiva da Constituição de 88, vem o Estatuto da Criança com alteração de conteúdo, alteração de método e alteração de forma na política da infância, nós temos, né, uma espécie de Papa Francisco, aí, se a gente for fazer uma metáfora, no campo da gestão das políticas públicas. E essa perspectiva do controle social, essa perspectiva de relações horizontalizadas, essa perspectiva do reconhecimento da interdependência entre a intervenção governamental e a intervenção não governamental, aí, representando o controle social, a sociedade civil, é, sem dúvida alguma, uma quebra de paradigmas. E é uma quebra de paradigmas até hoje em construção. Porque quando, ao final do vídeo, né, o autor aí fala de que o processo se dá junto e misturado, é nessa perspectiva, né? É de que há um lugar singular de cada uma das políticas públicas que compõem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, mas há uma interdependência dessas políticas ao pensarmos a integralidade da infância, a integralidade necessária no atendimento à família. E nós estamos ainda muito encharcados de uma visão cartesiana de mundo, né? A visão cartesiana, ela separa, disseca, né, a humanidade, as ciências, de maneira que hoje todo o nosso esforço é de tentarmos dar um sentido de integralidade a esses processos. Nesse sentido, então, eu vou aqui apresentar algumas imagens que podem nos ajudar a compreender um pouco isso. Vocês conseguem ver a tela? Sim, Ângela. Obrigada, querida, que quando eu projeto aqui eu já não vejo mais vocês. Do ponto de vista, então, do marco histórico, do cenário histórico, nós já há muito tempo, e posso dizer aí há mais de 427 anos, né, temos uma perspectiva de proteção à infância, primeiro, extremamente negacionista da infância, porque de 1500 a 1927, que é onde nasce o primeiro Código de Menores, nós tivemos sempre legislações esparsas e tivemos uma intervenção do Estado brasileiro muito focado nas situações, entre aspas, problemas envolvendo criança e adolescente. Então, há previsão, né, ou há uma perspectiva, o enxergar a infância dentro da legislação brasileira, especialmente no Código Penal e, eventualmente, no Código Civil. É só 427 anos depois da ocupação, da colonização feita pelos, então, europeus aqui em solo brasileiro, que nós temos a construção de uma legislação própria para a infância. E essa legislação, Código de Menores, numa perspectiva de gestão típica à época, extremamente centralizada na figura do juiz, não é? As decisões eram adotadas na perspectiva protetiva àquela época, né? Mas focada na decisão de um único ator, do juiz. E ainda com um foco bastante grande na perspectiva filantrópica e na perspectiva das igrejas, do cuidado realizado especialmente aí por uma política de assistência que não era laica, não é? Que era focada nos cuidados dados pela própria igreja. Em 1979, com o segundo Código de Menores, que também retrata, né, o contexto histórico, ainda um contexto, né, de ditadura, nós temos um modelo e um desenho que continua focado no judiciário, com o agravamento das ferramentas de controle interno, especialmente nas unidades de atendimento ainda geridas no âmbito
federal, né, o governo federal, o poder central federal, dizendo qual era o modelo da infância, né, e os municípios e estados fazendo adesão a programas governamentais federais. Esse modelo centralizado, esse modelo concentrador e esse modelo focado ainda no poder judiciário, sem dúvida alguma, retratam um cenário histórico e legal daquele tempo. Com a Constituição de 88, nós temos grandes paradigmas implementados. O primeiro paradigma é o paradigma e o reconhecimento do controle social juridicamente sustentado como legítimo. E é a partir daí, então, que no Estatuto da Criança, em 88, nós temos como diretriz da política de atendimento a municipalização do atendimento, desconcentrar o poder que estava focado, né, no ente federativo, na LBA, né, e nos órgãos que diziam a política para o país todo de uma maneira pouco singular, representaram, então, uma grande, entre aspas, confusão de poder. Porque como é que agora, no âmbito do município, as coisas passam a ser decididas, né? O município não estaria, entre aspas, submetido ao poder federal. Na perspectiva da Constituição de 88, do Estado Democrático de Direito, não. O município é o ente autônomo. E veja que quando fala em municipalização do atendimento, o Estatuto não fala que o atendimento vai se dar apenas, né, e o poder estará concentrado na prefeitura. Pelo contrário, já no inciso 2º, o Estatuto da Criança vai detalhar como essa municipalização do atendimento vai se dar. E é aqui que entra, então, a previsão da criação dos conselhos municipais. Observem que não começa o texto do Estatuto falando da criação do Conselho Nacional, né? Ele já dá aqui, no sentido do espírito da lei, a noção de um processo construído a partir da base, a partir da participação popular e da democracia. E começa o texto do Estatuto falando da criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente. Então, além de reconhecer a singularidade do viver no município, é a partir de conselhos, né? E aí conselho você já tem a perspectiva da diversidade, da representação, da multiplicidade, de várias premissas democráticas, né, da alternância do poder, de várias premissas democráticas, estruturando esta forma de fazer a política da infância, a política de atendimento. Além disso, no texto, nós temos claro também a intenção desse conselho, né? Que não são meros conselhos consultivos, né? O lugar de poder desses conselhos está dito no próprio texto da lei. Então, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, como órgão deliberativo, ele passa a ser reconhecido como, né, o lugar mais importante da decisão política na pauta da infância no âmbito municipal. Quem diz a política da infância não é o prefeito. Quem diz a política da infância é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Quem diz a política da infância não é o Legislativo, é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Quem diz a política da infância não é o juiz ou o promotor, é o conselho. E esta quebra, né, de lugar de autoridade, sem dúvida alguma, não se faz e não se fez com muita tranquilidade, né? Nem com muita clareza. Embora nós tenhamos já 31 anos do Estatuto da Criança, muitos profissionais, muitos gestores, muitas autoridades ainda entendem que há uma autoridade maior de uma ou outra dessas autoridades no dizer da infância. Quando, né, essa autoridade de dizer a política é do Conselho
municipal. Nossa, Ângela, então você está dizendo que o promotor, o juiz, o prefeito, né, a Câmara não tem autoridade, não tem lugar nesse processo? Tem. Né? E aí a visão, essa perspectiva da interdependência que o vídeo trouxe é extremamente importante, porque ele não exclui as autoridades. Está no meio do nada. Oi? Yay! Ah, tá. Acho que você Conseguiu? está com o áudio aberto, querida. Obrigada, Renata. Então, essa perspectiva de que o Conselho Municipal é a autoridade máxima e que há entre esses atores, essas autoridades, essas representações múltiplas, né, do próprio Conselho assim composto, é uma relação de interdependência, não é uma relação de subserviência, não é uma relação de obediência. Isso nos traz, acho que, o resgate de algo que é a essência do processo democrático, que é a capacidade de diálogo. Não é possível pensar um conselho municipal sem diálogo. E é também, no meu entender, uma ilusão nós pensarmos um processo de conselho sem conflitos. O conflito, a divergência, né, muitas vezes as dificuldades de construir um consenso, de se avançar naquilo que é possível, sem dúvida alguma, fazem parte do processo dialógico e do processo efetivamente democrático. O que não podemos perder de vista aqui é a sempre necessária dimensão do respeito à dignidade humana, que se dá na tratativa entre os conselheiros, que se dá na tratativa entre os órgãos, né, que acompanham, fiscalizam, têm natureza consultiva e, enfim, né, no exercício das suas atribuições também decidem, mas que isso não retira do Conselho a sua natureza dialógica. E esse fazer do Conselho, né, que reconhece a intersetorialidade, que precisa de rotina. As pessoas muitas vezes acham que, né, é difícil trabalhar, fazer o Conselho funcionar, o CMDCA funcionar, porque dá trabalho reunir as pessoas, dá trabalho debater as pautas, demora muito construir o consenso, né? E muitas vezes a gente vê recuos dentro da própria atividade do Conselho em razão dessas, eu diria, pegadas, né, desses passos próprios do trabalho em conselho, da metodologia do trabalho em conselho, que, de fato, muitas vezes nos tomam mais tempo do ponto de vista da gestão e nos exigem mais esforço, mas eu não tenho dúvida, consolidam uma forma de construir processos que são muito mais perenes, porque são participativos, porque erram menos, quem decide junto erra menos, quem decide junto partilha a responsabilidade, quem decide junto assume corresponsabilidade, e por isso, na condição de ex-presidente do SEDECA e atualmente como vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança, quero dizer que em nenhum momento dessa minha caminhada, né, como aí militante na área da infância, né, ou mesmo ocupando cargos de gestão, eu passou pela minha cabeça que, né, mudar esse espaço democrático do Conselho seria muito mais fácil. Pode parecer mais fácil, aparentemente, para quem tem uma veia autoritária, mas todas essas premissas, né, da decisão colegiada, da decisão construída pelo debate, da decisão corresponsabilizada entre os membros, né, que compõem aí o Conselho, elas representam uma assertividade maior na construção desse presente, desse futuro que os conselhos representam. Essa obra que eu estou mostrando aqui para vocês, o livro da professora Irene Rizzini, que chama A Arte de Governar Crianças, ele é um grande referencial para quem gosta de se debruçar sobre esses processos de construção da política da infância e de como esses modelos autoritários, centralizadores
né, impositivos, eles fracassaram. Eles não responderam e não respondem historicamente pelas grandes demandas e pela complexidade que é a política da infância. Então, apostar no fortalecimento dos conselhos de direito significa apostar na democracia, né? Nós somos, enquanto partícipes aqui dos conselhos de direitos, resistência a modelos autoritários. Só para vocês terem uma ideia, não é fácil fazer conselho, não é mesmo. No ano passado, que foi um ano difícil, um ano de pandemia, um ano em que nós precisamos ainda mais de decisões rápidas, eficientes, né, decisões consequentes, decisões efetivas, no Conselho Estadual dos Direitos da Criança, por meio da utilização de recursos remotos, né, das nossas reuniões remotas, nós realizamos mais de 70 reuniões online, tanto das comissões, quanto de grupos de trabalho, quanto reuniões ordinárias, justamente para manter esse espírito coletivo e esse espírito da autonomia do Conselho, dizendo para onde, né, a política da infância deveria avançar. E eu penso que é desse compromisso pessoal, profissional, institucional, que nós precisamos avançar. Não há dúvida que para que o Conselho funcione, é preciso vontade política, mas é preciso também pressão popular, né? Nós, infelizmente, vivemos um período político brasileiro em que muitos conselhos foram autoritariamente fechados. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar, por exemplo, não existe atualmente. Como é que pode não existir um Conselho Nacional de Segurança Alimentar num país que hoje clama por um prato de comida, onde a situação da fome volta, né, de uma maneira violenta à realidade brasileira, onde as pessoas estão efetivamente sendo privadas dos mínimos existenciais, né, do prato de comida com quantidade e qualidade suficiente, né, para viver com dignidade. Então, manter o Conselho Municipal dos Direitos da Criança atuante, dialógico, articulado, sem dúvida alguma um ato revolucionário, é um ato político estruturante para manter os sopros de democracia que ainda, né, permeiam esse nosso tempo histórico. E do ponto de vista do Conselho Estadual dos Direitos da Criança, eu quero dizer que o nosso esforço é esse, também nos mantermos na ativa como exemplo, como referência, como... eu não posso dizer modelo, porque seria muita presunção, mas como reflexo de um coletivo que acredita na democracia. E né, tomando como emprestada aqui o título desse livro, né, da arte de governar crianças aqui, entre aspas, essa arte de governar crianças, ela precisa ser renomeada, não é? Para a arte de governar com as crianças e para as crianças e adolescentes. Então, eu não tenho dúvidas de que os conselhos municipais, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança, eles são, a partir da década de 90, um novo marco e uma nova história na construção de políticas sociais, na reformulação de legislações, o marco legal da primeira infância, a Lei 13.431, nós estamos nos batendo com a Lei 13.019, que é a lei que ressignifica todo o repasse de recursos para organizações da sociedade. Angela, desculpa atrapalhar, mais 5 minutinhos. Obrigada, querida, já estou encerrando. E nós somos, então, enquanto conselhos, enquanto conselheiros, também os motivadores da construção de novas legislações, de novas ferramentas instrumentais jurídicos para alcançar o ideário da proteção integral, né, o ideário do desenvolvimento pleno das nossas crianças, né, da construção de um país e de um planeta que dê à infância, né, o lugar
que ela realmente precisa ocupar, né, de sujeitos de direitos. E é nessa perspectiva, então, que, né, cursos como esse, processos de formação como esse, são extremamente importantes. Não pensem que a gente não cansa, né? Quantas vezes a gente volta para casa e fala, nossa, né, será que eu estou louca? Será que eu estou doida? Será que vale a pena tanto esforço? Vale a pena, porque as mudanças históricas na área da infância, elas são sempre regadas a muita luta, a muita resistência e a muita persistência. Eu costumo dizer que aquilo que a gente fecha, aquilo que a gente apaga, aquilo que a gente desiste na área da infância, enquanto programa, ação, intervenção, ela demora pelo menos 30 anos para ressurgir com um fôlego novo. E eu, às vezes, quando perco a esperança, doutora Caroline, eu volto a ler Paulo Freire com a Pedagogia da Esperança, eu volto a ler Paulo Freire com a Pedagogia dos Sonhos Possíveis, porque nesse lugar, nesse tempo, acho que a gente não pode, em nenhum minuto, recuar daquilo que é o nosso propósito, que é afirmarmos e reafirmarmos no campo da democracia, do Estado Democrático de Direito, aquilo que os conselhos representam. E eles representam a essência da participação popular, da luta histórica pela redemocratização do país, pelo lugar de dizer, pelo lugar de contestar e pelo lugar de construir uma infância melhor. Assim encerro a minha participação e fico à disposição para os debates, assim que as minhas colegas também tragam as suas contribuições. Muito obrigada, Ângela. A sua fala é sempre muito profunda, com muito conhecimento e com aquela luz de esperança, né? Para a gente continuar o trabalho. A gente sabe que a infância é uma luta diária e a gente só vai ter êxito com pessoas como a Ângela, né? Que trazem essa esperança mesmo, né? Nós não vamos esmorecer nessa área, né, Ângela? Muito obrigada pela sua fala. Já informo que, se vocês quiserem fazer perguntas, pode deixar ali no chat. No final, nós vamos selecionar as perguntas e ir passando para os apresentadores. Agora, a professora Cleide Lavorati vai nos brindar com a sua fala também. A professora Cleide possui graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, especialização em Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes pela Universidade de São Paulo, USP, mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professora adjunta do curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa, docente do curso de mestrado em Direito e do programa de pós-graduação em Ciências Sociais Aplicadas, coordena o Núcleo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Assessoria sobre infância e da adolescência e atua no NEDIGE, da UEPG. Cleide, muito obrigada. Com esse currículo, temos certeza que a gente vai aprender muito nessa manhã. 30 minutinhos, eu vou avisando quando der uns 5 minutinhos para a gente encerrar, tá bom? Fica à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Caroline. Então, bom dia a todas, a todos e todos, né? É uma alegria estar com vocês hoje, compartilhando algumas experiências e algumas angústias também, né, Ângela? Ângela, minha companheira de longa data aí, a doutora Luciana também, no SEDECA, né, junto às demandas aí de garantias dos direitos de crianças e adolescentes, né? E eu tive o prazer também de conhecer essa semana a doutora Caroline e a Kátia, né, que estarão na mesa com a gente debatendo aí, compartilhando então um pouco do conhecimento, mas também os desafios postos aí para esse trabalho, para a efetivação aí da política de atenção à criança e adolescente no Paraná. Quero desejar, assim, parabenizar também o Ministério Público, né, o Centro de Apoio, pela iniciativa de fazer um processo de formação continuada para os atores do sistema de garantias de direito. Só dessa forma, com qualificação, né, com capacitação, a gente vai conseguir realmente enfrentar esses desafios que são complexos, ainda mais no contexto atual que nós estamos vivenciando, né, de tanta regressão, de tantos ataques às instituições democráticas, né, como a Ângela bem colocou, né, aos espaços de participação popular.
Então, o quanto é importante, né, esse processo que vocês estão desencadeando, estreitando o diálogo aí com os diferentes atores do sistema de garantias de direito. Como o nosso tempo, o professor fala muito e o tempo é um pouquinho curto, então eu procurei organizar minha fala no material que eu vou estar projetando para vocês. Eu só peço a gentileza de vocês me informarem se vocês conseguem, se vocês vão conseguir visualizar para a gente começar a nossa conversa, que hoje a gente vai tratar um pouquinho da questão da relação entre o Conselho de Direito, o Conselho Tutelar, no processo de implementação, então, da política de atenção à criança e adolescente. Estamos vendo, professora. Está dando para ver? Que bom. Então, gente, pensando um pouquinho nesses desafios, né, a Ângela já trouxe toda uma contextualização bastante importante aí, desse histórico de construção da política de atenção à criança, trazendo, então, a partir dos códigos de menores, né, evoluindo, então, a partir da Constituição Federal, com a construção dos espaços dos conselhos de direitos, né? Então, eu não vou retomar todo esse processo que, de forma brilhante, a professora Ângela trouxe para vocês, mas eu quero ressaltar as principais mudanças, né, introduzidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista que essas mudanças são o nosso norte para pensar a efetivação da política. Então, assim, a questão do reconhecimento formal da cidadania de crianças e adolescentes. Então, até a Constituição Federal, a gente tinha bem aquilo que a Ângela colocou, políticas feitas para crianças e adolescentes, mas pensando na criança como alvo da ação da política, e não a criança como protagonista, podendo, inclusive, participar da construção dessa política, né? Então, esse reconhecimento formal, ele foi um avanço muito importante, né, na conquista, então, histórica aí desses processos de proteção integral à criança e adolescente. Mas ele não basta, né? A gente percebe já de Menstein lá em 1994, com o livro O Cidadão de Papel, já denunciava que a gente não pode ficar no avanço apenas legal, no reconhecimento legal de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, mas a gente tem o desafio de fazer com que a lei se efetive. E hoje a nossa conversa é um pouco nesse sentido, né, de que forma que os conselhos, como atores bastante importantes do sistema de garantias de direito, eles podem, né, lançar mão de estratégias coletivas para estar conquistando a cidadania de fato de crianças e adolescentes. Um outro processo também que a Ângela pontuou, né, historicamente a gente tinha a figura do juiz como um dos atores principais aí da política voltada a crianças e adolescentes. E o ECA vem trazer uma mudança fundamental, que é o processo de desjudicialização do atendimento. Então, é retirado uma boa parte das atribuições do Poder Judiciário, e isso se volta para a sociedade civil organizada, para os conselhos. Então, hoje, os atores principais são os conselhos na definição de políticas, né? O Conselho Tutelar também, que a gente vai discutir um pouquinho o papel em relação a garantias de direito, ao atendimento à criança e adolescente. Então, a desjudicialização ela é bastante importante, né? Uma mudança muito significativa introduzida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E a questão da participação popular, né? A Ângela já ressaltou bastante o quanto isso para a democracia é fundamental, né? Que Estado e sociedade civil organizada participem junto na formulação de políticas públicas, no monitoramento e nos processos de avaliação dessas políticas. Então, isso é uma mudança assim, significativa, de fundamental importância introduzida pelo Estatuto da Criança e sendo concretizada a partir dos conselhos, então, deliberativos de políticas públicas. E aí eu queria trazer um pouquinho... A Ângela trouxe, né, a questão das diretrizes da política de atendimento à criança e adolescente. Eu queria trazer um pouco da concepção da política, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já vai trazer na sua gênese a concepção de uma política de atendimento à criança e adolescente e um princípio da intersetorialidade do trabalho em rede já nessa concepção da política. Então, ela vai dizer, né, no artigo 86, que a política ela vai se efetivar através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais nas 3 esferas de governo. Então, ela não vai dizer que é simplesmente uma estrutura hierarquizada, não vai dizer que é uma estrutura centralizada, não vai dizer que as instituições têm que trabalhar de forma isoladas, como historicamente
acontecia isso, né? Um pouco do histórico que a Ângela trouxe, demonstrava justamente isso, uma centralização de poder de decisão, de planejamento, né? E a partir, então, do ECA, nós temos essa concepção que vai gerar, então, um sistema de garantias de direitos, com todas aquelas características que a gente acabou vendo no vídeo introdutório, a fala da professora Ângela, da interdependência, do diálogo, da complementariedade. Então, pensar o sistema não é pensar uma estrutura hierarquizada, centralizada, né? Uma estrutura que muitas vezes não garante, então, esse fluxo de mudanças necessárias aí à potencialização dessa política. Eu trouxe para vocês brevemente, para a gente pensar a questão dos eixos estratégicos e os eixos fundamentais desse sistema de garantias de direito. E aí a gente vai ver que a gente tem o eixo de promoção, de defesa e de controle social da política. E por mais que a gente tente didaticamente apresentar esses eixos, eles são integrados e interrelacionados. Então, a gente tem atores importantes, como o Conselho de Direitos, né? Seja o Conselho Municipal, seja o SEDECA, seja o CONANDA, que eles têm funções, sim, específicas dentro desse sistema de garantias de direito, mas são funções interdependentes em relação a outros atores. Então, o Conselho de Direito, como bem pontuou a professora Ângela, ele vai ser responsável por pensar as políticas públicas, vai ser responsável por deliberar essas políticas a partir de um diagnóstico municipal, a partir do conhecimento das demandas específicas do município, porque o princípio da descentralização e da municipalização, ele já traz essa necessidade de você se debruçar sobre a realidade municipal, sobre as demandas municipais, para aí sim estabelecer políticas adequadas àquelas demandas, adequadas àquelas necessidades. Tanto políticas básicas, como política que vai atender a população mais vulnerável. Nesse sentido, o Conselho tem papel fundamental, mas nós temos outros atores, como o Conselho Tutelar, sistemas de segurança pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, né, as varas especializadas, defensoria, centros de defesa, que têm um papel fundamental no eixo de defesa da criança e do adolescente, né, e que vão lançar mão de diferentes instrumentos de mobilização, de mudanças culturais, que é importante isso que a Ângela traz, que a gente demora décadas para conseguir mudar uma forma de realizar uma determinada ação, uma determinada política, mas que isso tem que ser uma constante, essa necessidade de constantemente a gente estar mobilizando, repensando formas de operacionalização desse sistema, e aí a gente tem todos os atores envolvidos aí, que vão estar pensando essas mudanças culturais importantes para a efetivação do ECA, porque não adianta a gente conquistar uma legislação e a gente não conquistar mentes, corações, mudar visões, né, que são importantes, senão a gente fica com o ECA, mas com a cabeça lá no Código de Menores, ainda com as mesmas ações repressivas, punitivas aí, e discriminatórias em relação a crianças e adolescentes. E a gente tem o eixo de controle, que também os conselhos têm papel fundamental no controle da política, da efetividade dos direitos de crianças e adolescentes. Então, eu trouxe para vocês esse esqueminha que eu gosto muito, só para a gente pensar que o sistema ele é complexo, porque as demandas também da infância são complexas. A gente não consegue uma medida única, a gente não consegue uma solução mágica para resolver os problemas de crianças e adolescentes. A gente tem que ter ações complexas, integradas, interdependentes, e os atores desse sistema de garantias de direito, eles têm que estar integrados, né? Tem que agir de forma intersetorial, né, de forma interdisciplinar, porque a gente sabe muito bem que dentro de uma única profissão a gente não dá conta de compreender essas demandas, que dirá fazer uma intervenção adequada, e assim também dentro de uma única política, né, por isso que o princípio da intersetorialidade ela é tão importante, porque a gente sabe que um só setor ele não dá conta de atender a integralidade do atendimento à criança e adolescente, né? Você pega a política de assistência social, que historicamente foi muito importante para trabalhar com crianças e adolescentes, mas numa perspectiva dentro de um outro paradigma que pensava a questão da situação de risco apenas da criança e do adolescente. Hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz
que toda criança e adolescente, independente de estar em situação de vulnerabilidade ou não, ela tem uma série de direitos fundamentais garantidos. Então, a gente precisa, sim, da política de assistência social, mas também a de saúde, a de educação, a de assistência social, a de habitação. A gente fala pouco da política de habitação, mas uma boa parte de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade vivem em famílias em condições, né, inadequadas de habitação, né, insalubres, né, indignas para essas crianças e adolescentes se desenvolverem. Além da questão da intersetorialidade, eu trago também como um princípio importante do sistema de garantias de direito a complementariedade das ações. Né? A gente tem o princípio da incompletude institucional, mas às vezes eu penso que a gente tem que levar esse princípio também para a nossa prática profissional. Enquanto profissional, a gente é incompleto. Eu, como assistente social, eu vou precisar da psicóloga, eu vou precisar do advogado, eu vou precisar do pedagogo, eu vou precisar dos outros profissionais para ampliar o meu olhar sobre a criança e sobre o adolescente e ampliar meu olhar sobre as possibilidades de trabalho na rede de proteção. Então, a questão da complementariedade, apesar de eu ter atribuições específicas, mas o outro me complementa. O outro potencializa aquela ação que eu estou desenvolvendo para que o impacto na vida de crianças e adolescentes ele seja maior. Né? E aí todos aqueles elementos que a Ângela já trouxe na fala dela, super importantes, da necessidade de articulação dos serviços, das políticas públicas, a necessidade do diálogo permanente entre os atores que compõem o sistema de garantias de direitos, né? Pensando que numa sociedade democrática o diálogo é de fundamental importância, você conseguir entender a riqueza e a diversidade que é a participação no conselho, né? Você conseguir, então, trazer esses diferentes olhares para a gente realmente conseguir construir uma política coerente com as necessidades da população. E aí, o princípio do planejamento, do monitoramento e avaliação integrado e participativo das políticas públicas. Eu posso muito bem planejar sozinha, fazer o monitoramento sozinho, mas isso não seria um princípio fundamental do sistema de garantias de direito. A integração desse processo de planejamento, monitoramento e avaliação é de fundamental importância, porque são diferentes olhares sobre a política, diferentes formas de compreender e de chegar num consenso sobre aquilo que é prioridade, sobre aquilo que é importante. E aí a gente chega, então, em um dos atores, hoje, o recorte da fala, apesar da complexidade que é o sistema de garantias de direito, hoje a gente vai focar em dois atores fundamentais, que são os conselhos de direitos e os conselhos tutelares, né, na efetivação da política de atenção à criança e adolescente. E aí, como bem colocou a minha colega, né, o Conselho de Direitos é deliberativo, controlador da política pública, né, tem que partir de um diagnóstico para pensar as diretrizes das políticas, e aí já começam os desafios aí dos conselhos de direitos, né? Quantos municípios hoje têm um diagnóstico para pensar as políticas públicas? Quantos municípios hoje, quantos conselhos trabalham com indicadores sociais para poder visualizar quantitativamente e qualitativamente quais são as demandas do seu município? Quantos municípios conhecem como está estruturada a rede de proteção? Quais são as lacunas, quais são as fragilidades, né? De que forma que estamos prestando atendimento a crianças e adolescentes? Isso é de fundamental importância para o Conselho Municipal poder trabalhar, para ele estabelecer metas, para pensar os planos decenal, os planos temáticos de políticas públicas também, seja de combate ao trabalho infantil, enfrentamento às violências, planos de socioeducação. Então, como que você vai estabelecer metas, pensar o monitoramento dos planos se a gente não trabalha com indicadores? Então, a importância de qualificar a atuação dos conselhos para que a gente consiga fazer uma leitura do indicador, consiga construir, né, esses indicadores e avaliar constantemente a política de atendimento. Né? Não basta deliberar, a gente tem que fazer o controle sobre essa política também. E aí, alguns desafios, né, para o Conselho de Direitos, né? Você estreitar o diálogo com outros conselhos de outras políticas públicas, né? A gente tem muito a relação do Conselho de Direitos com o Conselho de Assistência Social, mas a gente tem que fazer o diálogo com todas as políticas, porque a criança precisa de todos os direitos garantidos, né? Como eu citei, a política de habitação, a política de segurança pública, né? Como que se dá esse diálogo do CMDCA com os outros conselhos? O conselho ele tem que ser um espaço mobilizador para agregar parceiros,
né, para esse olhar mais humanizado, para esse olhar mais crítico sobre a construção da política de atenção à criança, né, tentando, a partir daqueles pilares que a gente viu, daquelas mudanças trazidas pelo ECA, de considerar crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, a gente tentar desconstruir algumas visões que ainda permanecem, né, nos atores aí que trabalham com crianças nos nossos municípios, no estado e no governo federal. O conselho ele tem que se identificar como sujeitos sociais e políticos com capacidade de transformação social, né? Eu não estou ali meramente por uma função cartorial, que é cadastrar entidades de atendimento, que é deliberar sobre o fundo, mas os conselheiros, eles têm um papel fundamental nessas mudanças culturais que a Ângela apontou como necessárias para a gente consolidar os processos democráticos e para a gente reconhecer, então, crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Então, que se qualifique a atuação dos conselhos, que se fortaleçam os espaços democráticos de formulação de políticas públicas e que o conselho entenda realmente o seu papel, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê que em alguns municípios a escolha dos conselhos, ele não se dá de uma forma ampla, democrática, e mesmo dentro do ente público, né? Você manda, às vezes, um representante de uma secretaria que a pessoa não tem poder de decisão, ela não responde pela pasta, ela chega no conselho, aquilo que é pactuado não se transforma depois efetivamente em política pública, as resoluções dos conselhos não são respeitadas. Então, a importância de que os membros do conselho sejam pessoas que efetivamente tenham poder de voz, tenham poder de voto, mas poder de efetivar aquela política e transformá-la depois, né, em programas, em ações, em serviços voltados à criança e ao adolescente. Da mesma forma, a sociedade civil organizada. Os representantes não governamentais dos conselhos, eles respondem por toda a sociedade civil. Eles não respondem pela PAI, eles não respondem pela instituição apenas que acabou, né, a qual ele está vinculado, mas ele responde a todas as demandas da sociedade civil organizada. Essa clareza é importante para que a gente consiga, então, saber o papel, né, dessa composição paritária do conselho e que realmente seja uma composição que faça diferença no planejamento das políticas públicas. E aí a gente tem alguns desafios, né, no trabalho dos conselhos de direitos, e não só no Conselho de Direitos, do sistema de garantias de direito de uma forma geral, que é a diversidade dos atores que trabalham, né, para construir a política de atendimento à criança e adolescente. Ele é um desafio e, ao mesmo tempo, é a riqueza desse trabalho. Né? A gente pensar que a gente tem sujeitos com formações diferentes, com linguagem diferentes, que, ao mesmo tempo que pode gerar tensão, disputas de poder, desentendimentos, pode gerar, sim, um alinhamento conceitual, ele pode, sim, gerar ampliar o olhar para um olhar mais interdisciplinar e um olhar mais interdependente, né, sabendo que a ação do outro vai interferir no meu trabalho, né, vai interferir lá na proteção integral da criança e do adolescente. Então, são alguns desafios que a gente tem de trabalhar nessa diversidade, buscando construir um consenso e uma unidade daquilo que é prioritário para cada município, para cada estado e para o nosso país. Um outro elemento é a permanência ainda das estruturas organizacionais tradicionais nas políticas públicas. Por mais que a gente fale de intersetorialidade, né, de horizontalidade, por mais que a gente fale, né, de participação, ainda a gente tem estruturas centralizadoras, burocráticas, autoritárias, que acabam se perpetuando nas políticas públicas. Então, o diálogo, ele é dificultado, e aí a gente tem que construir coletivamente estratégias de ação, né, entre os conselheiros governamentais e não governamentais, mas também junto ao Ministério Público, junto ao Conselho Tutelar e a outras instituições que fazem parte aí dessa política mais ampla de atendimento à criança e ao adolescente. As estruturas contraditórias, né, muitas vezes a gente busca cooperação, mas o que a gente tem é competição nos espaços, né, de planejamento de políticas públicas, relações que deveriam ser de corresponsabilização, de interdependência, se transformam em relações de dominação, reproduzindo essa cultura, como a gente viu, que não é fácil de desconstruir, né? E aí a importância de a gente desencadear um processo de capacitação continuada e integrada, colocando os atores para conversar, para dialogar, para se enredar. A gente fala que o processo de tecer redes, ele se dá concretamente nas diferentes
nas diferentes atividades que a gente desenvolve, que a gente tem que desenvolver de forma integrada, não separar a saúde da educação, da assistência, conselho tutelar para um lado, de direitos para outro, mas tentar promover espaços de integração e de conhecimento desses diferentes atores. E como eu já falei, né, um desafio é a ausência dos diagnósticos municipais, aí para poder dar um direcionamento para as ações, para os orçamentos, né, a importância da gente voltar a construir diagnósticos municipais. Eu lembro que ali no período de 2004, 2006, 2007, que eu trabalhei no Estado, uma das metas das capacitações era que o município construísse o seu diagnóstico municipal. E era um processo longo, né? A gente levava quase um ano fazendo orientações e assessorias para os municípios, mas ao final o município dizia, nossa, que bom, agora a gente tem um instrumento de gestão da política, um instrumento que vai orientar os nossos planejamentos. Então, dava uma satisfação para a equipe, porque a partir disso eles tinham mais segurança para fazer o processo de tomada de decisão. Então, a importância de retomar e não, muitas vezes, contratar uma empresa que não tem nada a ver com aquele município, que vai lá e faz um diagnóstico, né, através de um processo de assessoria, de consultoria, e não se envolve, né, com os debates do município, né, não é uma construção coletiva, é um produto comprado e que, às vezes, não retrata a realidade daquele município. Em relação ao conselho tutelar, Carol, como é que está meu tempo aí, por gentileza? Deu 20 minutinhos, mas acho que dá para estender mais 10, 15. Então, tá bom. Então, em relação ao conselho tutelar, né, o conselho tutelar ele tem uma função, assim, estratégica, fundamental, né, no município, porque ele tanto vai fazer a acolhida das demandas, ele está na linha de frente do atendimento à criança que tem seus direitos violados, então ele vai poder identificar lacunas de atendimento, né, os vazios que existem muitas vezes na política integral de atendimento à criança e adolescente, como também ele vai, através do CIPIA, alimentar esse diagnóstico que a gente falou que é tão importante, né? Os sistemas de informação, eles têm que estar estruturados, os conselhos têm que ter condições de ter equipamentos, de ter uma internet de boa qualidade, de conseguir fazer o registro e tirar dados para o diagnóstico municipal, que vai ser tão importante para o trabalho do Conselho de Direitos também. Mas o Conselho Tutelar, ele não consegue fazer isso se ele não tiver um mínimo de infraestrutura para poder realizar seu trabalho, né? Capacitações sobre a questão do CIPIA e outros sistemas que são importantes. Hoje o SINAM também, que é um sistema de informação que antigamente era só restrito aos profissionais de saúde, também é um sistema importante que os conselheiros conheçam, que preencham, que dialoguem, porque ele dá evidência à questão das violências contra crianças e adolescentes. Então, assim, a importância, né, do Conselho Tutelar, por isso que muitas vezes se fala que o Conselho Tutelar ele tem uma posição estratégica em relação ao reordenamento da política de atenção à criança e à juventude, porque ele está ali na linha de frente, ele consegue os dados e, ao mesmo tempo, ele pode e deve, né, estar levando esses dados para o Conselho Tutelar, para o Conselho de Direitos, para o gestor municipal. Não é à toa, né, que o próprio Estatuto da Criança diz que o Conselho Tutelar deve orientar o gestor na elaboração de propostas orçamentárias, dos programas, projetos que são importantes aí para o município. E ele pode também assessorar o Conselho de Direitos nessa tarefa. Ele tem que ser um parceiro do Conselho de Direitos, ele não é subordinado, gente. Eu acho que um equívoco muito grande que permeou aí a nossa cultura na implantação da política de atenção à criança, é imaginar que o Conselho de Direitos, por estar à frente do processo eleitoral do Conselho Tutelar, ele estabelece uma relação hierárquica com o Conselho Tutelar. E isso é um equívoco muito grande, não há relação de subordinação, né? Então, é importante que a gente reconheça, que a gente debata isso nos nossos municípios, para entender que ambos os conselhos, eles são sujeitos políticos importantes para o sistema de garantias de direito, e eles têm que trabalhar em conjunto, né? E trabalhar dentro da lógica de direitos humanos, né? São órgãos que eles estão ali para proteger, para zelar pelos direitos fundamentais. Professora Cleide, seu microfone ficou mudo por 1 minuto. Acho que alguém apertou ali errado. Ali só apertar ali embaixo, tem um microfone.
Voltou? Isso, voltou. Então, muito bem. Então, voltando para o Conselho Tutelar, né? Eu não sei onde que eu parei, viu, Carol? Você tem que me Foi avisar. alguns segundos só. Então, tá bom. Só um minutinho, professor. Acho que alguém está apertando um pontinho errado ali. Vamos ver, só apertar o microfoninho. Ainda não voltou. Voltou, né? Voltou. Eu acho que eu estou falando demais, viu, Carol? Não, imagina, a nossa tecnologia a gente vai aprendendo, né? Não, isso, em tempos de pandemia, gente, nós temos que relaxar e ser flexíveis, porque se a gente for sofrer demais com esses problemas técnicos, né, a gente não vai sobreviver, né? Então, voltando à questão do Conselho Tutelar, né, a importância desse diálogo entre os conselhos nos municípios. Infelizmente, a gente tem visto muito, a universidade assessora vários municípios em relação à proposta de atendimento à criança. Tem municípios que o Conselho Tutelar e Conselho de Direitos, eles se colocam como rivais. Eles não conversam, não dialogam, ficam de cara feia um para o outro, né? Às vezes até um impedimento da participação do Conselho Tutelar em algumas comissões do Conselho de Direitos, como se ele não fosse importante para trazer esse diagnóstico, para trazer dados, para pautar alguns elementos que são importantes para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Então, assim, são equívocos que a gente tem que estar enfrentando, porque senão a gente não avança na consolidação do sistema de garantias de direito, né? Então, a gente trabalhar nesse sentido de aproximar conselho tutelar de conselhos de direito. E aí eu vou emprestar algumas falas, né, do nosso querido Murilo. Ele vai dizer assim, algumas consultas que foram feitas, que inclusive estão na página aí do Centro de Apoio, que ele vai dizer que o Conselho Tutelar não deve limitar a sua atuação, né, ao atendimento de casos individuais, mas ele tem que ter o seu foco nas questões coletivas, né, na adequação da estrutura de atendimento do município, às demandas existentes, de modo a assegurar o máximo de qualidade e eficiência do trabalho desenvolvidos pelos diferentes órgãos de atendimento. Então, e aí, continuando, ele vai dizer assim, que participar das reuniões dos conselhos, tanto dos conselhos deliberativos de política pública, como dos conselhos setoriais, como é o caso de Conselho de Educação, Saúde, Assistência, é estratégico, é uma função estratégica do Conselho Tutelar para poder realmente atender aí aos direitos de crianças e adolescentes. Então, assim, eu ouvi questões, assim, bem complicadas de que se o Conselho Tutelar for para uma reunião do CMDCA, ele vai deixar descoberto o atendimento às demandas individuais. Então, o que é mais importante? Eu fazer uma atuação pontual, atender uma demanda individual, ou pensar uma política que vai atender uma demanda coletiva, que vai poder modificar a vida de muitas crianças e adolescentes? Então, assim, a gente revê um pouquinho essas questões nos municípios, porque senão a gente não avança e a gente continua enxugando gelo, continua fazendo políticas emergenciais conforme o problema vai sendo apresentado, e a gente não tem um planejamento efetivo que faça diferença na realidade de crianças e adolescentes. E aí eu trouxe alguns desafios, aí a Ângela já pontuou a dificuldade de a gente conseguir construir alguns consensos, né, dentro dos conselhos de direitos, mas eu falo também da relação do Conselho Tutelar e do Conselho de Direitos. A gente sabe que existem conflitos. Esses conflitos, eles são importantes que a gente identifique qual que é a origem desses conflitos. Se a gente está em disputa de vaidades, de egos, carências afetivas, enfim, o que acontece que não há diálogo entre dois atores que são fundamentais para o sistema de garantias de direito, para a efetividade da política. Então, identificar, trabalhar com esses conflitos, são visões de mundo diferentes. O que a gente tem que fazer para pensar um alinhamento conceitual em relação a alguns aspectos que os conselhos trabalham? Então, assim, é importante, né, essa proximidade, é importante que se construam objetivos em comuns, que se façam pactuações, né, que os conselhos possam juntos construir estratégias coletivas de enfrentamento das dificuldades de cada município, né? E para isso, claro, a comunicação tem que ser frequente. A Ângela já falou das reuniões aí que foram feitas pelo SEDECA. Em épocas de pandemia, a gente trabalha muito mais,
Porque antes, em reuniões presenciais, você ficava 4, 5 horas ali, 8 horas, né, numa dinâmica de trabalho. Em reuniões online, é mais cansativo, então você tem que fazer várias reuniões com mais frequência, né? Nós temos uma comissão municipal de enfrentamento à violência contra a criança em Ponta Grossa, que a gente, ano passado, trabalhou muito mais do que se fosse presencial, né? Porque a ferramenta digital, ela facilita as coisas, mas ela é um pouco cansativa. Nem por isso a gente vai paralisar as ações, nem de conselhos, né, nem de comissões, porque é importante, mesmo nesse contexto, a gente continuar se reunindo, se comunicando e construindo estratégias coletivas aí de enfrentamento dos problemas que existem nos municípios. Então, com isso, fortalecendo a rede de proteção, as parcerias e, principalmente, combatendo a cultura do menorismo. Né? Historicamente, a Ângela já colocou o quanto isso trouxe políticas autoritárias, repressivas no atendimento à criança, e que a gente não pode permitir que isso continue. Né? A Mendes e Matos, né, eles têm um texto muito bacana que ele fala assim, que o desafio principal para o Conselho Tutelar e de Direitos também é que o menorismo ainda coexiste, né? Mesmo com a aprovação do paradigma da proteção integral, ainda a gente tem, na visão das pessoas, nas instituições, na sociedade, esse olhar para a criança como menor, né? Como aquela pessoa que tem que ser punida, que tem que ser reprimida, e muitas vezes há um risco de uma contaminação na visão dos conselheiros também, e que muitas vezes a atuação ela começa a ter esse caráter mais conservador, mais disciplinador, numa visão totalmente equivocada do trabalho do Conselho Tutelar. Então, esse cuidado que a gente tem, tanto no planejamento das políticas públicas, não fazer políticas repressivas, não fazer políticas que atentem contra os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, como também na atuação do Conselho Tutelar, numa atuação mais direta às famílias, não culpabilizando as famílias por questões estruturais que estão além das possibilidades delas resolverem, né, sem políticas públicas, sem o apoio do Estado, sem políticas de proteção social àquelas famílias. Haja visto que a gente está colhendo de frutos da pandemia, né? A pandemia só acirrou os processos de desigualdades que já existiam historicamente no Brasil. Então, assim, que a gente possa pensar políticas de apoio a essas famílias também, né? Porque a criança não vive fora de uma família, seja a família de origem, seja uma família substituta, a gente tem que pensar programas assim, de apoio a essas famílias para que elas consigam cumprir suas funções e não sejam taxadas de negligentes, né, não sejam responsabilizadas por questões econômicas, questões estruturais que vai além da possibilidade dela conseguir resolver sozinha, né? E para finalizar, eu acho que meu tempo já está quase estourando, algumas estratégias importantes aí para a articulação dos conselhos, né, não só o tutelar e o municipal, mas também aos outros conselhos aí de políticas públicas, né, a necessidade de conhecer, né, as potencialidades dos municípios, as demandas que existem, né, a questão de criação de mecanismos eficientes de comunicação entre os conselhos, cada município vai ter que construir as suas estratégias, os seus mecanismos, mas é importante que o Conselho Tutelar e de Direitos dialoguem, conversem, né, e só assim a gente identifica, então, as falhas que existem na estrutura de atendimento, a gente consegue propor melhorias para o trabalho com crianças e adolescentes e qualifica, então, o atendimento pensando numa perspectiva de integralidade do atendimento, de proteção integral mesmo às demandas que são postas. Então, gente, a minha parte era essa, agradeço a atenção e fico à disposição, então, aí para a gente conversar na sequência. Tá bom? Muito obrigada, professora Cleide. Sua fala foi muito importante, né? Principalmente dessa questão da rede de proteção, ressaltando novamente, né, que nós sozinhos não vamos conseguir atuar na área da infância. Ressaltou também a importância da ciência social para conseguirmos diagnosticar quais pontos são mais necessários à implementação dessas políticas públicas, né? E mostrou que todos os atores são essenciais para a garantia do sistema de direitos e garantias da criança e do adolescente. E aqui eu faço até uma autocrítica ao Ministério Público, que também, né, os promotores de justiça em cada comarca precisam participar da formulação dessas políticas públicas, né? Senão não conseguiremos atuar.
O seu material foi muito elogiado, professora. Se possível, nós vamos tentar disponibilizar no site do CAOP da Criança e do Adolescente. Já tem o link ali no setor de mensagens. Bom, agora vamos para a fala da doutora Kátia Krieger. Ela é graduada em Pedagogia e Direito, com especialização em Administração Pública. Foi professora da Rede Estadual de Ensino do Paraná por 9 anos. Exerceu a advocacia por 6 anos e há 18 anos é promotora de Justiça do Estado do Paraná. Agora ela é titular da promotoria com atribuição na defesa da educação criança e adolescente de Toledo há 12 anos. Doutora Kátia, fica à vontade. Temos 30 minutinhos e aí eu vou avisando o tempo, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada pela apresentação, Caroline. Obrigada, Cleide, Ângela, pelas reflexões, pelo resgate histórico, né? Cada vez que a gente ouve esse resgate, a gente vê quanto avançamos, mas a partir dos questionamentos, quanto temos que avançar ainda, né? Porque nós não vivemos num cenário perfeito. Quero agradecer também a Luciana pelo convite de estar aqui, compartilhando um pouco do meu trabalho com vocês. Eu estruturei a minha fala, vou tentar fazer de uma forma bem objetiva, em 4 partes, tendo em vista um pouco da rotina do trabalho da promotoria da infância com os conselhos, não somente com o conselho da criança, mas também da educação, da assistência, da saúde, conselho tutelar. Então, eu estruturei minha fala da seguinte forma. No primeiro momento, verificação prévia quanto à composição, funcionamento, transparência e publicidade dos atos do conselho. Um segundo momento, a cientificação dos conselhos municipais acerca das demandas existentes na promotoria de justiça, tanto do ponto de vista extrajudicial e a partir do momento do ajuizamento da ação. O terceiro momento, da atuação conjunta do Ministério Público, no caso, a minha promotoria, com o Conselho Municipal da Criança, e uma quarta parte, assim, de o que eu acho de dificuldades e desafios, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Meu áudio tá bom? Tá? Tá ótimo. Então, assim, gente, quais os cuidados que eu, como promotora da infância, tomo com relação ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança? Isso também vale para todos os conselhos. Eu primeiro observo se há uma paridade real na composição do conselho, né? Nós sabemos que esses conselhos têm metade gov, metade não gov, mas eu já me deparei com situações, principalmente em municípios pequenos, né, da comarca, em que existem pessoas que estão como membros do conselho da parte não gov, porque indicados por alguma entidade, todavia ocupando cargo público no município, né? Então, eu vejo isso sempre com muito cuidado, porque as deliberações do conselho, é por ali que passa toda toda a organização, a articulação da política pública passa por ali. Eu acho muito perigoso a gente não ter o equilíbrio na parte gov e não gov. E se ficar desequilibrado, por exemplo, se dentro das pessoas da ala não governamental estiverem pessoas que são ligadas ao poder municipal, ocupam cargo, seja efetivo, seja em comissão, eu acho muito perigoso. E quando isso acontece, eu faço uma recomendação para que se observe isso, né? Ou seja, a ala gov fica com representantes do município, do governo, da parte governamental, e não gov, que sejam pessoas que não tenham nenhum vínculo com o município, para que nós possamos garantir que sejam sempre as decisões tomadas de uma forma democrática. Ainda com base nisso, eu acho que eu também tomo um cuidado, assim, se as decisões serão sempre, se será observada que o Conselho tem poder de deliberar, é consultivo e é normativo e fiscalizador. Parece que, assim, é chover no molhado falar disso, todo mundo sabe disso, mas, assim, de uns tempos para cá, eu acho que esses conceitos estão precisando ser reafirmados, e eu cito como exemplo, nas eleições passadas, houve uma candidatura ao cargo de prefeito que tinha no programa de governo que os conselhos municipais seriam todos consultivos.
e não deliberativos. E também tivemos, na história recente, né, o ano passado, no governo federal, ele tentou interferir de uma forma bem incisiva, através de um decreto, na composição do CONANDA. Na verdade, ele fez o decreto, né, alterou a composição, e quis escolher, inclusive, a forma de que os membros da ala não gov seriam escolhidos não mais através de eleição pelas suas entidades, mas sim através de um processo seletivo, que seria feito por um dos seus ministérios. Enfim, houve uma tentativa de alterar esse equilíbrio do Conselho no âmbito federal. No âmbito municipal, eu também tomo cuidado, principalmente nas propostas dos candidatos a prefeito, porque pode ser que um prefeito considere que também pode fazer um decreto alterando a forma de composição do conselho e eleição. Se foi feito isso em nível federal, os gestores municipais também podem acabar acreditando que podem fazer isso. Então, eu tomo esse cuidado também, de verificar se está sendo feita de acordo com o que a lei preza, né? Tem um outro tópico aqui, claro que a gente não deve interferir na forma em que são escolhidos os membros, seja da ala gov ou da ala não gov. Mas teve uma situação aqui em Toledo, onde tinha um representante da ala gov, que estava em 2 conselhos, e eu fiz uma recomendação administrativa para o município, para o gestor, para substituir esse membro, porque ele tinha um comportamento nas redes sociais de fazer publicações que eram totalmente contra aquilo que a gente deve fazer na área da infância, que é proteger as crianças, principalmente na apologia ao uso de drogas lícitas por adolescentes. Então, a gente sabe que criança, né, nem adolescente pode ingerir bebida alcoólica, pode fumar, usar narguilha. Então, teve um caso em que eu achei que era papel do Ministério Público fazer uma intervenção e pedir a substituição desse membro. O município acatou e o problema foi resolvido. Então, esses são os cuidados que eu tomo como promotora na parte da composição e estruturação do conselho. Um segundo cuidado ainda com relação ao funcionamento dos conselhos acerca da publicidade e transparência dos atos, ou seja, se essas atas são sempre publicadas, se as pessoas têm acesso ao calendário, à pauta do que vai ser decidido na reunião, porque isso também está na lei, e os conselhos devem dar publicidade a isso. Então, quando acompanho essa questão da publicidade e transparência, eu também já tomo ciência daquilo que está sendo discutido, qual é a pauta das reuniões, não somente do Conselho da Criança, mas também do Conselho da Educação, do Conselho da Assistência Social, do Conselho da Saúde, e aqui a gente já tem uma prática deles encaminharem para mim as atas, assim que, além de serem publicadas, né, no site, eles encaminham por e-mail. Houve um tempo em que eu tentava participar de todas as reuniões, quando, assim, primeiro a gente podia participar das reuniões presencialmente, e aí, quando a gente tinha menos serviço, porque agora parece que está impossível, né? Não sei se é só comigo, mas sempre eu tenho a impressão que eu tenho mais coisa para fazer. Mas eu notei, assim, na minha experiência, né? Cada promotor tem um modo de agir, que o promotor, se ele estiver presente em todas as reuniões, em algumas situações, pessoas podem se sentir um pouquinho intimidadas com a presença do promotor e não ter a liberdade de votar da forma que seria de acordo com a sua consciência. Então, eu agora vou em algumas reuniões, mas, assim, reuniões pontuais, e acompanho, faço monitoramento das sessões e dos assuntos, até porque tudo que é deliberado nos conselhos afeta o meu trabalho, através da leitura das atas. E por isso que eu prezo bastante pela transparência e pela publicização desses assuntos. Vou tomar um pouquinho de água. Tá, uma outra prática que eu uso assim como estratégia no meu trabalho, e eu acho que funciona bastante, pelo menos na minha realidade, cientificar não só o Conselho da Criança,
caso da educação ou da assistência, conforme é o caso do procedimento da política pública, do procedimento administrativo em específico, cientificá-los que há uma demanda, pegando o gancho ali do que a Cleide falou, do diagnóstico, né, Cleide? Muitas vezes, o que vem para o Ministério Público não necessariamente passou pelo filtro do Conselho da Criança, ou do Conselho da Educação, ou do Conselho Tutelar, porque algumas demandas chegam diretamente para o Ministério Público. Então, toda vez que eu instauro um procedimento, e seja da área de educação ou de assistência, eu faço questão de comunicar aquele conselho que tem pertinência temática com a matéria do procedimento, e também o Conselho da Criança. Inclusive, já aproveito para perguntar se eles têm alguma deliberação sobre o assunto, não? E assim, muitas vezes, eu acabo resolvendo problemas extrajudicialmente, que vai dentro daquela perspectiva também do ECA, né, que é evitar a judicialização ao máximo, que é a desjudicialização dos casos. Muitas coisas eu resolvo administrativamente, entre só nível de promotoria e rede de proteção. E muitas vezes os conselhos, eles assim, me dão um grande apoio, são parceiros mesmo. Posso citar, assim, 2 casos em que houve essa resolução através dessa comunicação com o conselho. Uma vez, logo que eu cheguei aqui, fazendo inspeções de rotina, nos serviços de acolhimento, verifiquei que estava um pouco insuficiente a prestação de serviço, havia necessidade de mais vagas, estruturação das equipes, e encaminhei a ata da minha inspeção para o Conselho da Criança e Conselho da Assistência, e houve uma deliberação de estruturação da política. Então, teve, assim, e foi uma coisa, assim, bem marcante, porque naquela, já faz um tempinho, né, algumas pessoas questionavam, mas o Conselho pode fazer isso? Então, existem situações, assim, dependendo do número de municípios da comarca e do tamanho do município, as pessoas não sabem o que podem fazer, não sabem, não conhecem as atribuições, porque geralmente são pessoas de várias áreas, não sabem que tem esse poder de deliberar. E o que aconteceu? Houve a deliberação, nesse caso, do serviço de acolhimento, mas o município se recusou a cumprir. E ele se recusando a cumprir, o Ministério Público fez o quê? Ajuizou uma ação civil pública para executar a deliberação que tinha sido feita pelo Conselho da Criança. Então, foi a primeira vez que eu precisei fazer isso, mas deu super certo, e o Conselho se sentiu, assim, muito fortalecido, porque viu que houve um resultado com grande alcance na vida de várias crianças. E uma outra situação, que nesse caso não precisou haver o ajuizamento de ação, foi numa também inspeção que foi feita nos CRAS, e verificou-se que havia uma insuficiência de kits bebês e também de cestas básicas. Naquela realidade, nós também encaminhamos a ata de inspeção para o Conselho de Assistência Social, e nesse caso foi resolvido extrajudicialmente, sem a necessidade de ajuizamento de ação. Então, essa é uma prática que eu considero, assim, muito efetiva e que eu sempre uso e recomendo. Da mesma forma, quando as situações, nem tudo eu consigo resolver extrajudicialmente, quando eu tenho que ajuizar a ação, eu também peço que o juiz cientifique todos os conselhos que tenham pertinência temática com aquele caso. E eu já consegui também resultados práticos muito eficazes. Eu vou contar um deles aqui para vocês, que eu acho que não vai dar para contar todos. Quantos minutos eu tenho, Carol? Não ouvi? Tem uns 20 minutinhos ainda. Então, tem as perguntas, né? Eu estou preocupada com o tempo das perguntas também. Mas vamos lá, então, gente. Aqui em Toledo, quando eu assumi a educação, tinha uma prática, assim, que era um costume, estava banalizado, que toda vez que uma criança com deficiência precisasse de um professor de apoio, o município designava um estagiário. Então, era o professor de apoio estagiário, né? Na verdade, era o estagiário de apoio. E isso sempre acontecia, e eu achei isso, assim, um pouco, assim, falei, não, isso é inadmissível. Fui ver de onde vinha isso, né? Porque o município fazia isso, e tinha uma deliberação do Conselho da Educação,
autorizando expressamente que os estagiários, estava assim, uma coisa, na falta de professores, nos quadros, poderá ser designado estagiário para professor de apoio. Mas eram vários alunos com professores estagiários, assim, na comarca, e começaram a procurar o Ministério Público. Nós fomos instaurando os procedimentos e nas ações, eu não me lembro quantas, mas foram várias, eu arguía incidentalmente a inconstitucionalidade daquele dispositivo da deliberação do Conselho da Educação. Por quê? Primeiro, que ele violava a qualidade de educação, porque era usado estagiário quando faltava professores. Então, já era ali uma declaração da insuficiência da política, né? E segundo, porque havia um desprestígio aos próprios professores, porque você, para ser professor, você precisa estudar, fazer uma graduação, fazer um concurso público. Como pode um estagiário ocupar um lugar que é de um professor? Então, eu achei que havia assim, um desprestígio para os professores e também um desrespeito com os alunos, porque o aluno que tem uma deficiência, ele tem direito de ser atendido por um profissional do magistério. Então, considerando tudo isso, mencionando os dispositivos, o juiz fazia o quê? Decretava a inconstitucionalidade desse dispositivo naquele caso concreto e mandava cópia para o Conselho da Educação. De tanto acontecer isso, o Conselho da Educação fez o quê? Revogou aquele dispositivo. Então, eu achei assim, que foi uma maneira que nós conseguimos um grande avanço na área da educação com essa estratégia de cientificar sempre o Conselho nas ações civis públicas, isso daí já com determinação do juiz. Uma outra, isso a gente atuou, assim, posso dizer que foi um resultado preventivo. Também na área da educação, nós tínhamos aqui, antes da LDB, as figuras dos ADS, que é Agente de Desenvolvimento Social. Eles atuavam nas creches como verdadeiros professores. Depois que veio a LDB, que saiu as creches, deixaram de fazer parte da assistência, passaram a ser da educação, e daí com a obrigatoriedade de terem professores, isso não foi implementado de uma hora para outra. E chegou a um ponto que não faz muito tempo, acho que 4 anos atrás, que esses ADS, ainda que estavam inativa, eles, através do sindicato, queriam que houvesse uma transposição de cargos de ADS para professores. E havia uma corrente dentro do Conselho da Educação que estava favorável a fazer isso, porque, afinal de contas, eles prestavam o mesmo serviço do professor, então, eles poderiam ser professores. Só que isso é totalmente inconstitucional, e o que o Ministério Público fez nesse caso? Com base nessa representação, que o sindicato fez uma representação para mim, pensando que eu ficaria ao lado deles, digamos assim, mas eu fiz o contrário. Diz que a questão deles era trabalhista, não era para ser decidida no Ministério Público, que aqui defendíamos a criança. Ajuizei uma ação contra o município para que ele, uma obrigação de não fazer, ou seja, que ele não utilizasse esses ADS como professores e que colocasse professores no lugar dos ADS, e também com notificação para o Conselho da Educação. O do juiz acatou, deu a liminar, notificação não, cientificação, desculpa. E o Conselho da Educação, vendo essa ação e todos os argumentos, não fez essa deliberação que estava, digamos assim, na iminência de ocorrer, de transformar esses cargos, que a gente chama em direito administrativo de transposição. E isso, então, foi, digamos, abandonado, né, não teve essa transformação. E no bojo dessa ação, o município, então, fez um acordo com o Ministério Público para, enfim, não incidir na multa, mas fazer um concurso público. E eu lembro que foram, salvo engano, uns 300 cargos de professores nessa ação. Então, essa foi uma atuação preventiva que eu considero que, nessa interlocução do Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho, evitamos um mal maior, digamos assim. Deixa eu ver. Vou correr agora, senão eu fico falando dos casos aqui. Atuação conjunta. Tem vários momentos aqui na minha prática que eu faço uma atuação conjunta com o Conselho da Criança. Uma que eu posso citar é a campanha legal, onde nós fazemos um movimento bem grande na cidade, não só o Conselho Municipal dos Direitos, mas também
Associação dos Contabilistas, cooperativas de crédito, Ministério Público, e a CIT, todo mundo engajado para conseguir a doação do imposto de renda. Então, aqui, nós fazemos essa interlocução nesses momentos, e assim, é bem próximo o nosso contato, nós fazemos lives, damos entrevistas no jornal, tentando conseguir mobilizar as pessoas para fazerem essa doação do imposto de renda, né, para as entidades, e o Ministério Público também atua até na fiscalização, em todos os passos, né, até na fiscalização do dinheiro que é arrecadado através da campanha legal e recursos do FIA. Essa prática, ela tem um diferencial das outras cidades, porque aqui em Toledo, as cooperativas de crédito fazem, digamos assim, elas antecipam os valores para as pessoas que quiserem antecipar o imposto de renda, não tiverem o dinheiro no final do ano, eles emprestam a custos zeros, digamos, para pagar a partir de abril do próximo ano. E, inclusive, essa prática nós inscrevemos num daqueles concursos Prata da Casa e obteve o 3º lugar. Está dentre as práticas aí do Ministério Público. Então, esse é um momento que o Ministério Público está bem junto do Conselho da Criança. O outro que eu gosto muito também, que é o compromisso que nós fazemos com os candidatos a prefeito, que em outros anos eu assim, eu mesma ia atrás dos candidatos e fazia na promotoria, e o ano passado, né, Luciana, conversando com a Luciana, falei, Luciana, não sei, é estranho isso, porque às vezes a gente é promotor eleitoral e você está correndo atrás do candidato para assinar o compromisso com a pauta da infância. Aí a Luciana falou assim, Cátia, quem tem que protagonizar isso é o Conselho da Criança, e você vai junto, mas é eles que têm que protagonizar. Daí a importância também da gente conhecer, né? Eu não me vi, nesse caso eu não via que era assim, o conselho que deveria protagonizar. E muitas vezes já aconteceu, olha que absurdo, eu fazer um termo de compromisso do Ministério Público, o conselho fazer outro, com as mesmas coisas. Então a gente vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo. Doutora Kátia, só silenciou o microfone? Puder voltar ali? Tá. Obrigada. Silenciou agora? Não, agora tá certinho. É que às vezes as pessoas clicam achando que vai aumentar a tela e aí clicam no microfoninho, mas já deu certo. Tá, então vou, assim, só para concluir, o ano passado foi bem legal, porque o Conselho da Criança que fez todo, assim, o contato com os candidatos, com os comitês eleitorais, né? Doutora Kátia, de novo. Voltou. Ficou o dia para a gente assinar esse compromisso, e até no dia, eu lembro que no meu discursinho lá, eu falei para os candidatos, olha, ao invés de você dizer, eu prometo, diga, eu me comprometo a fazer isso, né? E foi um termo de 30 compromissos, o ano passado era 30 anos do ECA, nós fizemos 30 compromissos, mas quem construiu isso? A Secretaria da Assistência fez o que achava que era prioritário, aquela coisa do diagnóstico, né, Cleide? Ver o que é importante, o que eu preciso aqui para a minha cidade. Da mesma forma da saúde, da mesma forma o Ministério Público, o Poder Judiciário, todo mundo viu aquilo que achava que era importante e colocou nesse compromisso, que ficou os 30 compromissos, né? E foi bem legal, e agora sim, o candidato que foi eleito, que é prefeito hoje, ele assinou. Isso tem força de lei? Não tem força de lei, mas é mais uma coisa, a pessoa se comprometeu, e ali estão todas as 30 prioridades das áreas aqui que nós consideramos infância, além daquelas que são obrigatórias, que já estão na Constituição, né? Então, isso eu acho interessante. E, bom, a campanha também 18 de maio, da campanha da violência, combate à violência sexual contra a criança, o Ministério Público sempre junto com o Conselho da Criança, fazendo isso. Sempre estamos juntos também na eleição do Conselho Tutelar, que é uma obrigação ex-lege, né? E também nas eleições do próprio Conselho. Inclusive, hoje de manhã, antes de vir aqui, eu fui hoje tinha a eleição do Conselho daqui da parte não gov, às 8h30 da manhã eu estava lá. Então, assim, esses são os momentos que nós fazemos uma atuação bem próxima mesmo. E agora eu vou, para finalizar,
eu vou dizer o que eu acho de dificuldade, né, de desafios aqui. Alguns casos, assim, alguns conselhos, não vou dizer que é o caso de Toledo, mas eu já passei por comarcas que tinha isso, as pessoas, mesmo sendo o caso, as pessoas não, os membros, né, dos conselhos, sendo o caso flagrante de necessidade de deliberar a política pública, não deliberam, então isso é uma dificuldade que eu encontro. A questão das pessoas, dos diferentes órgãos não se enxergarem como estarem do mesmo lado, no mesmo time, né, e achar que tem uma animosidade, uma competição, porque quando a gente trabalha numa intersetorialidade, numa rede, ninguém é mais importante que ninguém, todos, porque assim, o meu trabalho, eu posso ser uma promotora excelente, mas se não tiver do outro lado alguém que vai executar, ou se o juiz não for comprometido, ou se o conselho, sabe, é muita coisa envolvida. Então, assim, é o compartilhamento, né, de saberes e fazeres. Todo mundo é importante. Não há mais o protagonismo de um ou de outro, né? Então, eu acho que, assim, essas vaidades pessoais, a gente ultrapassar isso no trabalho de rede, eu vejo como um desafio, sabe? E, bom, falta de estrutura, né? Nós temos que lidar constantemente com isso, às vezes muda a gestão, uma gestão não dá a importância que deve se dar, desde estrutura física como material, internet, né, gente, com a pandemia, como ficou difícil o trabalho de todo mundo, e muita gente tendo que usar os equipamentos pessoais, planos de dados pessoais, porque, enfim, são muitos desafios. Eu compartilho com tudo que foi dito aí pela Cleide, pela Ângela, das preocupações, só que assim, eu sou pessoa otimista, e eu sempre falo que a gente tem que ter um olhar para trás e um para frente. Para trás, para a gente saber o quanto a gente já caminhou, e para frente, para a gente ter uma meta e saber que a gente tem que continuar seguindo, né? Então, eu não sei, eu falo muito rápido, eu me perco um pouco às vezes, mas eu quis passar para vocês um pouquinho da realidade da promotoria da infância e como que a gente conversa com os diversos conselhos e como é importante o trabalho. Eu vejo que aqui tem bastante gente de conselho tutelar, de CRAS, de CRES, né? O trabalho de vocês, gente, é muito importante. É juntos que a gente consegue alguma coisa na área da infância. Se não for juntos, né? Se pessoas acharem que estão em lados opostos, que são inimigos, aí, assim, o protagonista, tem um verdadeiro protagonista dessa área da infância, é a criança e o adolescente, é por eles que nós estamos aqui. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Kátia. A sua experiência demonstrou os pontos que nós precisamos observar, né? E como que a gente pode potencializar essas ações. As demandas acabam se repetindo nas comarcas e esses exemplos que você mencionou certamente nos auxiliarão nas boas práticas. Eu acredito que não temos perguntas na caixa de mensagens. Mas nós tivemos pelo menos 2 pessoas que levantaram a mão. Eu não sei se elas querem falar. Né, a gente pode abrir agora para essas pessoas se manifestarem. Fiquem à vontade, aqui está todo mundo em casa, não precisa ter vergonha. Estamos em rede. Estamos em rede. Bom. Ninguém? Então, eu passo a palavra, então, para a doutora Luciana, minha eterna chefinha, para encerrar esse evento. Só um minutinho. Tem uma dúvida quanto à lista de presença. Na verdade, o próprio sistema, né, que a gente usa para transmissão, ele registra a presença. Então, pode ficar tranquila. Quem participou da live já está com a presença garantida, não precisa assinar nada. Eu queria agradecer, né, as maravilhosas falas, tanto da nossa querida professora Ângela, da nossa querida professora Cleide, da minha colega Kátia, que tem um trabalho dedicado, vocês viram o amor, o carinho, o cuidado com que ela cuida da atuação dela na rede de proteção, né? Essa interlocução cuidadosa, esse respeito pelo espaço e pelas instituições e pelo papel das instituições, né? Respeito em reconhecer a importância, em fomentar, em trabalhar em prol da participação da sociedade civil organizada, de garantir o seu espaço, né? O próprio espaço de fala,
a publicidade dos seus atos, de empoderar esse Conselho de Direitos, né, enquanto um órgão fundamental para a construção da política pública da infância. Assim, exemplos maravilhosos que fazem a gente repensar, né, Carol? Voltar lá, né, para as origens e repensar sempre a nossa atuação. A gente sempre pode fazer melhor, e se a gente fizer junto. E se a gente tiver essa questão da escuta, do cuidado, do respeito com o outro, né? Acho que o exemplo da doutora Cláudia, da doutora Kátia, ele vem responder exatamente a dificuldade. As dificuldades nos relacionamentos, elas são superadas quando há o respeito, né? O respeito pela fala, pelo espaço do outro, né? Então, esse é o caminho, né? Esse é o caminho para a gente trabalhar em rede, né? Garantir o espaço de fala de todo mundo e o respeito por esse espaço de cada um. Bom, gente, está todo mundo morrendo de fome, né? Eu só queria aproveitar para me despedir e fazer o convite para vocês para o próximo módulo, que vai ser no dia 8 de outubro, às 10 horas, e o tema é a importância do controle social na garantia dos direitos de crianças e adolescentes, a integração dos conselhos no planejamento e execução da política de atendimento da criança e do adolescente. A gente teve uma pitadinha hoje, mas a gente vai ter mais sobre isso, mais falas. Os planos municipais relacionados à área da infância, essa questão da estratégia do plano, né, como um instrumental valioso, né, na execução. A Fátima levantou a mão, quer falar? Pode ficar à vontade. Às vezes acho que o pessoal aperta as coisas ali, mas se precisar falar, a gente pode falar. Oi, estão me ouvindo? Estamos. Isso, eu sou Nair Lima de Oliveira, eu fui convidada esse ano para fazer parte como suplente do Conselho, né, Municipal de Criança e Adolescente, e faz alguns 2, 3 anos que eu estou uma bronca aqui, benéfica, na questão dos lixos ao redor das escolas. Assim, é um distrito, né, e tem um único ponto de coleta e toda a comunidade traz o lixo lá. Isso me incomoda muito. O Conselho Municipal poderia fazer um questionamento à Secretaria do Meio Ambiente, à Secretaria de Educação, para que fosse mudar desse jeito, para tornar o ambiente ao redor da escola melhor? Bom, vou passar para as nossas professoras para privilegiar o espaço dela. Ficou... Quem quiser aí se pronunciar, a professora Cleide, né, a doutora Kátia, professora Ângela. Posso expressar a minha opinião, Nair, dizendo que sim, quando nós falamos no direito à saúde, nós estamos falando no direito à saúde numa perspectiva ampliada. Não sei se aí no seu município essa questão da coleta de material reciclável, enfim, né, da própria preservação do ambiente é também uma temática trabalhada pela própria escola, e fica difícil a gente falar da separação do lixo, do cuidado com o planeta, numa perspectiva pedagógica, se o próprio ambiente, né, onde as crianças vivem no entorno da escola mostram diferente. Então, tem uma questão direta com a política de saúde, né, e o manejo de materiais descartados, enfim, mas tem também uma premissa muito importante, que é a premissa pedagógica educacional do exemplo de como esse material está sendo manejado aí, né, aos olhos vistos da criança. Então, entendo que sim, pode ser um diálogo intersecretarias e pode também ser um diálogo interconselhos aí, pensando no superior interesse da criança, na perspectiva da saúde e na perspectiva educativa. Se tiver um conselho do meio ambiente, né, trazer para debater em conjunto, né, tem a ver com o conselho de educação também, é matéria de educação ambiental. E o próprio conselho da cidade, que discute a ocupação dos territórios, né, na cidade, isso passa também pela questão da coleta seletiva e da própria coleta dos resíduos.
mas é extremamente interessante, porque é um direito dessas crianças se desenvolverem num ambiente saudável, né? E isso passa, assim, acho que é uma pauta bem bacana, né? E aí a doutora Cláudia deu o caminho a doutora Kátia deu o caminho das pedras, né? Se deliberar e não cumprir, Ministério Público, ó, teve uma deliberação e o gestor não cumpre, né? Toda a pauta da criança e adolescente, ela está submetida ao princípio da prioridade absoluta. Então, o gestor precisa se atentar e cumprir, sim, porque a gente tem toda uma legislação muito forte de proteção e de proteção prioritária e ao desenvolvimento saudável de criança e adolescente. Muito boa a sua questão, obrigada pela sua participação, que bom ter conselheiros de direitos como você, que tem esse olhar cuidadoso com a infância. Sabe que eu acho isso bacana, doutora Luciana, porque isso dá materialidade, né? A gente fica teorizando, falando, e ela traz aqui algo bem concreto, bem do cotidiano, bem do vivido, né, das crianças, e que é para isso que o conselho existe, Naíra, exatamente para isso. E o quanto é importante, né, esse olhar preventivo. Então, quando ela vai ampliando esse olhar para pensar a prevenção, para evitar situações de saúde, como a Ângela colocou, questões ambientais, né, dentro de uma proposta pedagógica, o quanto isso é importante, porque a gente sempre, historicamente, trabalhou na medida que os problemas aparecem, né, e quando ela se antevém a isso e começa a pensar, então, quanto isso pode impactar em questões de saúde e em outras questões também aí que vão interferir nos direitos fundamentais. Então, como é importante essa postura, sabe, Nair, de levar para os conselhos esse debate, de dar visibilidade para o problema, porque a gente tem muitas questões que são invisíveis, né, dentro dos municípios, né, a questão do trabalho infantil, a questão das violências. Então, como a gente tem que estar pautando essas questões para dar visibilidade, para incomodar mesmo os gestores e para, a partir disso, a gente pensar políticas, então, para resolver essas problemáticas. Parabéns pela postura aí, viu? Bom, pessoal, é isso, foi maravilhoso. Eu acho que a gente teve um desfecho maravilhoso, né? Com a participação de uma conselheira vocacionada, né? Trazendo questões importantes para a gente pensar em rede também, né? Pensar, né, através dos vários saberes, né, as soluções que a gente pode encaminhar para essa situação. Então, eu reforço o convite, nosso último módulo, dia 8 de outubro, falando um pouco mais sobre a questão da participação da sociedade, né, da importância da participação da sociedade na execução das políticas da criança e do adolescente. Muito obrigada, bom dia a todos, bom final de semana, espero encontrá-los em outubro, todos com saúde, todos, né, engajados na mesma luta. Obrigada pelas nossas lindas palestrantes, que eu amo de paixão, são mulheres fantásticas. A nossa querida Carol, que na verdade, é da família, né? Da família do Centro de Apoio. O Centro de Apoio sempre foi uma família e a Carol faz parte dessa família. Muito obrigada, bom dia e bom trabalho.